da Marta, Aline, que ela fala da repercussão, né? As redes sociais é um dos assuntos, claro, do dia nas redes sociais. Marta, pois não. Ari, a manchete é a seguinte: internautas resgatam fala de Collor contra a corrupção após a prisão dele. A gente tem um trecho que ele está sendo muito repercutido, é uma entrevista que o ex-presidente concedeu ao programa Roda Viva em 1989. E ele cai em contradição justamente... Ano em que ele derrotou Lula nas urnas com 55% dos votos válidos, né, professor? Foi em 89, a vitória de Collor. Vamos conferir o vídeo, então? Temos o vídeo. Vamos lá, Roda Viva. A corrupção, ela sempre vem associada à impunidade. Quer dizer, se na sociedade de um país não houvesse a impunidade, a corrupção seguramente ou inexistiria ou seria muito reduzida. E o que é a impunidade? A impunidade é a certeza que o corrupto ou delinquente tem de que, cometido o ato delituoso ou mesmo o ato de corrupção, nada vai lhe acontecer, porque haverá sempre alguém na estrutura do poder a lhe proteger, a lhe colocar as mãos em cima e impedir que a justiça faça justiça, que coloque atrás das grades. Professor, olha aí esse discurso. No Roda Viva ele dizendo, olha... Pois não, professor? Não, é o discurso da campanha de 1989. Ele bateu nessa tecla porque, quando assumiu o governo de Alagoas, em 1987, ele chamou todos os funcionários para trabalhar. Só que havia tantos funcionários que ficou fila, gente que nunca tinha ido trabalhar. Aí criou-se, na época, um grande escândalo. Teve um famoso Globo Repórter sobre isso, né? E porque tinha gente que pegava ônibus, Kombi, para ir se apresentar a trabalhar, porque nunca tinha trabalhado naqueles locais que supostamente eles teriam trabalhado, ou seja, recebiam sem trabalhar. E aí teve todo aquele barulho na época, até ele ficou muito conhecido, e por uma capa também da revista Veja, o Caçador de Marajás. Aí foi indo até em 89, pelo PRN, Partido da Revolução Nacional, foi candidato no primeiro turno em primeiro, e no segundo turno acabou por uma pequena diferença entre Lula e Brizola. Lula teve um pouquinho mais de votos do que o Brizola, enfrentou e venceu no segundo turno. Agora, essa é uma coisa, ele não está sendo condenado porque esse discurso ele abandonou depois. Depois do impeachment de 1992, olha que nós estamos falando de mais de 30 anos, 33 anos nessa história, né? Ele abandonou. Aí ele veio para São Paulo, tentou ser candidato a prefeito de São Paulo no ano 2000. Não pôde ser porque ele estava com os direitos políticos suspensos. Mas ele insistiu ser, e a Justiça Eleitoral falou, olha, não pode. Chegou a participar até de 2 debates, por incrível que pareça. Aí ele voltou o título eleitoral para Alagoas, para Maceió. E aí em 2006, junto com Lula, ele foi eleito. 2006. E 2014 reeleito junto com Dilma Rousseff. Tem de lembrar, né? Então, ele está sendo acusado e condenado agora, não é pelos fatos do seu governo, porque desses ele foi absolvido em 1994. Né? Não, ele está condenado, e essa é a minha dúvida. O que tinha nas subsidiárias da Petrobras, que, por exemplo, ele recebeu 20 milhões só de propina, é corrupção passiva e lavagem de dinheiro, são os dois crimes. Como ele indicou os diretores? Como isso aconteceu? E a Transpetro? Vocês lembram da Transpetro do Sérgio Machado? Sérgio Machado devolveu 60 milhões de reais. O que acontecia na Transpetro também? Era, então, subsidiária da Petrobras. A questão toda é que esse é um cadáver insepulto em todos os sentidos. É necessário limpar e esse cadáver voltar a ser republicano. Porque, de um lado, não pode o Ministério Público coagir os acusados e nem juiz ter relações não devidas com o Ministério Público. E, por outro lado, também não podemos dizer que não aconteceu nada, porque senão, por exemplo, o Sérgio Machado não devolveria cerca de 60 milhões de reais. Então é uma situação muito complicada e que tem de ser devidamente avaliada. Mas lembrando, por fim, que esse episódio, estritamente, ele tem a ver com gestões posteriores. Por isso que todo mundo, tem muita gente quietinho, porque, eu não sei, ele era algum voto entre 81 senadores. Por que ele tinha tanto poder? Ele era inexpressivo. Eu digo porque eu estive lá no Senado, conversando com ele. No livro que eu escrevi sobre o governo Collor, ficamos conversando 8 horas seguidas. 8, né? Das 9 da manhã até o final da tarde. Então, por quê? Porque
Ele tinha tanto poder, quando na verdade sabíamos que ele não tinha poder. Eu e a torcida do Flamengo, isso que eu não entendo. O professor quer saber que grupo ele representava. Ele estava à frente representando os interesses dele e de quem mais? E o professor fez o desenho. Olha, não se justifica tanto poder para receber propina pelo papel que ele tinha. Não era um player relevante no jogo político. O professor tem total razão. Então, tem de escarafunchar, porque daí pode emergir muito mais.